Olá pessoal, hoje eu trago aí uma série nova para vocês. Essa série vai trabalhar aí a robótica e o tema principal aí dessa série inicial é esse aí. Vou mostrá-los como construir o seu drone passo a passo, com calma, sem pressa, para a gente fazer um negócio bem bacana, tá certo? Espero que vocês gostem. Comentem aí para eu saber como é que tá o acompanhamento, se vocês estão achando legal ou não, se está complicado, tá certo? E a primeira coisa que nós vamos ver é alguns termos importantes. Afinal de contas, gente, o drone, o que significa drone? Na realidade, o termo drone não é interessante para a gente, porque o drone é um termo aí internacionalizado, né? O termo mais apropriado seria esse aqui, VANT. Nós vamos construir um VANT. O que é um VANT? É um veículo aéreo não tripulado. Existem vários, né? Então aqui eu tenho o exemplo de alguns aeromodelos, né? Que é muito trabalhado aí com o pessoal do hobby, né? De aeromodelismo. Esse aqui é o tipo mais convencional, que é o modelo tipo avião, né? Tem também helicópteros radiocontrolados, os dirigíveis, que é muito utilizado aí em alguns eventos, né? O pessoal coloca umas propagandas, aí deixa o dirigível girando dentro de salões abertos. E o que nós vamos trabalhar aqui é esse aqui, o quadricóptero, um multirotor no caso, né? Olha, desse grupo aqui a gente pode dar um destaque a esses três, porque esses três aqui fazem parte de uma categoria de VANT que é especialmente denominado aí de VTOL. O que significa VTOL? VTOL é a sigla aí de Vertical Takeoff and Landing, que significa veículos com a capacidade de decolar e aterrissar verticalmente. Gente, isso daí já causa, né, bastante vantagem nesses equipamentos, porque com os espaços restritos que nós temos hoje em dia, fica complicado de você trabalhar com um veículo que exige um grande espaço, né, como um avião. Então, veículos que fazem essa decolagem e aterrissagem de maneira vertical são bem mais apropriados para o nosso contexto social de hoje, né? Bom, o multirotor ou multicóptero, dá no mesmo, existem vários modelos, né? Existe o bicóptero, que ele utiliza dois motores, duas hélices no caso, o tricóptero, o quadricóptero, que é o que nós vamos trabalhar, o hexacóptero e assim, né, vai à frente. Qual é a diferença de um para o outro? Quanto mais motores e hélices você colocar, maior vai ser a capacidade de carga e estabilidade desse veículo, ok? Nós vamos começar trabalhando um quadricóptero. Com o passar do tempo, né, eu vendo aí que a galera tá gostando, então a gente pode construir um Hexa posteriormente, né, e colocar algumas câmeras e tal, tá certo? Bom, como é a estrutura de um quadricóptero? A estrutura do quadricóptero, ela se baseia aí nessa estrutura no formato de um X. Existe o quadricóptero X e o quadricóptero mais. Qual é a diferença? Eu construir esse aqui de palito de dente para poder a gente ver a diferença. O quadricóptero X, a gente estabelece que a frente dele fica posicionada num eixo aqui por onde passa aqui esse X. Então, quando você direcioná-lo para frente, ele vai fazer esse movimento. No caso, um quadricóptero da conformação mais, a frente dele fica sendo um dos motores, certo? Particularmente eu não sou muito fã da conformação mais, porque durante o movimento frontal, às vezes pode acontecer desse braço aqui, né? Ele topar, bater em alguma coisa, fica mais frágil. Ele indo os dois juntos, né? Você tem uma resistência melhor. Sem contar que eu acho que fica melhor para pilotar, tá certo? Então, eu numerei aqui esses motores para poder ficar mais fácil de explicar. Vou aproximar aqui um pouquinho. Olha só. Nota que cada motor ele tem uma rotação específica. O motor 1 e o motor 3, eles têm que girar no sentido horário. O motor 2 e o 4 têm que girar no sentido anti-horário. Qual é a diferença que isso faz? Qual é o efeito que isso faz? Olha,
Primeiro, vamos imaginar o seguinte, que o nosso veículo só tem um motor 1 e motor 3, certo? Trabalhando só com esses dois motores, no momento que eles começassem a girar no sentido horário, a gente ia ter uma força resultante aqui no centro, passando verticalmente, que ia forçar esse veículo a responder à reação desses motores, girando toda a estrutura aí no sentido anti-horário. Então, à medida que o motor começasse a rodar, esse veículo ia ter o seu eixo central aí vertical forçado a girar no sentido anti-horário. Então, o que a gente faz? A gente coloca outros dois motores de maneira diagonal, girando no sentido inverso desses aqui, para que eles criem uma força que cancele essa força central, tá certo? Então, se você tem os quatro motores em funcionamento simultâneo, essa força central aqui é cancelada e o veículo aí não vai ter essa tendência a fazer giros centrais, tá certo? Bom, como é que a gente faz então para que esse veículo venha a decolar? Para fazer esse veículo decolar, a gente tem que consequentemente acelerar os motores. Considerem que nós estamos fazendo esse teste, né, acelerando esses motores dentro de um salão fechado, então a gente não vai ter interferência do vento, né, e de outros intempéries aí ambientais. Então, para fazer esse veículo levantar voo, basta que você acelere todos os motores de maneira igual. Esse maior que zero aqui significa que a aceleração foi maior que zero, tá certo? Então a velocidade dos motores aumentou e, consequentemente, o veículo aí ganhou força para vencer a resistência do ar e subir, tá certo? Se você quiser então direcionar esse veículo para frente, né? Para esse veículo ir para frente, a gente tem que alterar a velocidade de dois motores. O motor 1 e o motor 2, que são esses dois aqui da frente, eles têm que ter uma velocidade menor do que a do motor 3 e a do motor 4. Por quê? Olha, se o motor 3 e o motor 4 girar mais rápido, o veículo ele vai dar uma inclinada para frente. No que ele inclina para frente, surge uma força resultante que vai impulsionar esse veículo para a parte frontal. E o contrário, se você quiser ir para trás, é só você fazer o inverso. Basta que você pegue o motor 1 e o motor 2 e faça com que a velocidade deles seja maior do que a do motor 3 e a do motor 4. Motor 1 e 2 tendo a velocidade maior do que esses dois aqui, você vai ter uma inclinação nesse sentido e o veículo vai para trás. O mesmo corresponde para a esquerda e para a direita, tá certo? Vou completar a tabelinha aqui, crendo que você já conseguiu compreender, tá ok? Ó, para ir para a esquerda, o motor 2 e o motor 3, eles têm que ter uma velocidade maior do que a do motor 1 e do motor 4, ok? Para ir para a direita, o motor 2 e o motor 3 tem que ter a velocidade menor do que a do motor 1 e a do motor 4, ok? Então, no caso, a gente vai ter dois movimentos, né? Fazendo aí a inclinação do veículo para o sentido no qual você quer direcionar, tá certo? E, afinal de contas, como é que é feito o giro horário e o giro anti-horário? Lembra do que eu falei sobre aquela força vertical que passa nesse eixo central do veículo? Pois eu vou fazer o seguinte. Imagina esse X aqui, ó, no meio desse meu protótipozinho aqui, ó. Imagina que essa força está atravessando esse protótipo nesse sentido, tá certo? Ó. Então, à medida que você acelerar o motor 1 e o motor 3, a força gerada, perdão, a reação, a força de reação gerada pelo sentido horário vai tender o veículo a girar no sentido
anti-horário, não é isso? Tanto que a gente cancela essa força com o motor 2 e o motor 4. Só que se a gente diminuir a velocidade desses dois e aumentar desses dois, a gente vai ter aí uma rotação. Por quê? A reação final vai sobrepor o equilíbrio que nós tínhamos inicialmente, tá certo? Então, para fazer o giro horário, nós temos que pegar o motor 1 e o motor 3 e fazer com que a velocidade deles seja menor do que a do motor 1, do que a do motor 2 e a do motor 4. Motor 1 e 3 girando mais devagar, o motor 2 e o motor 4 girando mais rápido, a gente vai ter uma reação que vai girar o nosso veículo no sentido horário. E no sentido anti-horário é só fazer o contrário. Pega o motor 1 e o motor 3 e os deixa mais rápido do que o motor 2 e o motor 4. Tá certo? Gente, como é que a gente faz isso? Dá para fazer tudo no rádio controle e controlar cada motor desse separadamente? Seria uma dor de cabeça, seria muito complicado, e na velocidade, né, que o processo acontece se tornaria até perigoso. Então, quem é que faz esse trabalho? Quem faz esse trabalho é a placa controladora. Eu vou mostrar aqui para vocês o esquema das ligações aí das peças fundamentais de um quadricóptero. Olha, primeira coisa, o sinal o sinal do que você deseja que o veículo faz, chega aqui no receptor. Você faz um movimento lá no rádio, aí o receptor recebe esse sinal. Primeira coisa que ele faz é mandar o sinal do que você deseja para uma caixinha, que é a placa controladora. Ó, aqui eu tenho um exemplo de um receptor de rádio, certo? É isso que nós vamos usar. Ele é do rádio Turning, é o TRY9X. É um rádio bacana, daqui a pouco eu mostro para vocês. Então esse aqui é o receptor. Ele pega o sinal do rádio, do que você deseja fazer, e manda para a placa controladora. Quais são as placas controladoras? Existem vários modelos. Aqui eu tenho duas para mostrar para vocês. Ó. Essa daqui é uma Multiwii SE V2.0, uma placa muito boa para quem quer aprender a mexer com isso. Temos um outro aqui mais sofisticado, que é uma Jainasa, ok? Daqui a pouco eu falo melhor sobre elas. A placa controladora recebe então o sinal do rádio através do receptor, ok? No momento que a informação chega aqui na placa controladora, ela processa toda a informação e manda informações para essa peça aqui chamada ESC. O que é um ESC? O ESC é o Electronic Speed Controller. É um controlador eletrônico de velocidade. Tá aqui, ó, um modelo de ESC. Ele tem sempre 3 perninhas que vão para os motores, e do outro lado tem um fiozinho vermelho e um preto que vai para a bateria, e um cabinho aqui, ó, que vai lá para a controladora, certo? Então a placa controladora, através desse cabinho aqui, ó, avisa para o ESC o que você deseja fazer, qual é o movimento que você deseja fazer. O ESC, por sua vez, vai estar ligado aí num motor. Aqui é um motorzinho simples. Ele fica ligado aqui, ó. E a bateria? Cadê a bateria? A bateria, ela vai ligada no ESC. A bateria não fica ligada direto no motor. Por quê? Se a bateria ficasse ligada direto no motor, o motor ia girar descontroladamente. Então, como o próprio nome diz, o ESC é o controlador eletrônico da velocidade. A placa controladora falou para o ESC o que você desejaria fazer com esse motor, certo? Então, o ESC ligado à bateria deixa passar para o motor somente os pulsos elétricos necessários para realizar o movimento que você deseja,
ok? Então imagina o ESC como se fosse uma ponte entre a bateria e o motor, tá certo? Mais à frente eu trabalho cada peça dessa para poder ficar melhor e para vocês entenderem, tá certo? Então, fazendo um resumo rápido, você manda o sinal para o rádio avisa para a controladora passa a informação para o ESC e o ESC deixa sair da bateria a energia necessária para girar o seu motor, tá certo? É assim que funciona basicamente o controle de um quadricóptero. Mas isso daqui, gente, é considerando que nós estamos num ambiente fechado, sem interferência do vento e tal, né? Suponha que você acelerou esse veículo, colocou ele suspenso ao ar, né? E vem uma corrente de vento, uma rajada de vento e sopra no seu veículo. Então tá aqui o seu veículo voando bonitinho, né? Aí de repente passa aí uma corrente de ar e bate no seu veículo. Ora, se essa corrente vem nesse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda, o seu veículo vai tender a ser empurrado. Se você não for muito bom lá no controle para tentar estabilizar isso daqui, o seu veículo pode aí perder o controle, findar caindo, machucando alguém, né? Então como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que treinar muito para ser bem piloto? Não precisa disso. É para isso que a gente trabalha aí a programação e a sofisticação das placas controladoras. Na placa controladora nós temos alguns sensores. Os sensores principais, que eu diria que é o processador e o acelerômetro, e temos aí sensores que tipo para você sofisticar mais o seu equipamento. Não são necessários, você consegue colocar o veículo para voar sem esses três, mas com o passar do tempo você vai querer colocar isso aqui porque você vai achar legal. Então, primeira peça aí da placa controladora fundamental é o processador. O processador é o responsável em pegar o sinal do rádio que você está enviando pelo rádio controle e fazer todo esse cálculo aqui, ó. Tudo isso já vem pré-programado. Depois eu vou ensinar você a programar isso. Então, o processador ele faz todos esses cálculos aqui e já distribui para cada ESC de maneira aí organizada, certo? Essa plaquinha aqui, a MultiWi, ela tá aqui o processador dela, é um Atmega. Tá aqui, ó. Programação dessa plaquinha feita via Arduino, tá certo? Então, processador é fundamental. Outra peça aqui extremamente importante é o acelerômetro. O que é o acelerômetro? É aquela pecinha que tem no tablet. Quando você inclina o tablet sabe para que lado você está virando, né? Exatamente, a gente coloca um acelerômetro numa placa dessa, por quê? Porque quando o seu veículo estiver em voo, que uma rajada de vento bater da direita para a esquerda, que ele inclinar, essa inclinação o acelerômetro vai sentir. Quando ele sentir essa inclinação, ele já vai mandar essa informação para o processador e o processador já vai informar os ESCs que eles precisam deixar mais pulso elétrico passar para o seu veículo se auto-estabilizar, tá certo? Então, é justamente o acelerômetro responsável por permitir que a gente consiga pilotar aí em ambientes com vento, tá certo? Então, por isso que ele é fundamental. E o barômetro? O barômetro serve para quê? O barômetro ele serve para o seu veículo saber qual é a altura que ele se encontra. Como é que ele faz isso? À medida que o seu veículo sobe, a pressão atmosférica vai variando. Então, o barômetro percebe essa variação de pressão atmosférica. Você tendo um barômetro na sua placa controladora, você pode utilizar esse barômetro para poder travar o seu veículo numa determinada altura, para que ele nem suba nem desça, certo? Então, é tipo assim, o barômetro chegou numa altura de 10 metros, por exemplo. Nessa altura a pressão é X, então você aciona o barômetro, aí ele vai
manter o seu veículo sempre onde tiver aquela pressão, tá certo? Isso aqui é muito legal. O giroscópio é uma bússola, serve para poder você ter o controle do direcionamento do veículo. E o GPS aí tem uma aplicação bem interessante, serve para você fazer o rastreamento do seu veículo, serve para você fazer a movimentação programada, sem o rádio, no caso você programa os pontos em GPS, solta seu veículo faz toda a rota e volta. Também serve para fazer seu veículo voltar sozinho para casa, caso o rádio se desligue. Bom, serve para muita coisa, gente. Então, com o passar do tempo aí, eu espero que a gente possa experimentar o máximo possível dessas oportunidades aqui, desses sensores, tá certo? Bom, para finalizar, essa é a proposta que eu trago para vocês. Esse é o projeto que eu chamo projeto QX450. O que significa? Significa que é um quadricóptero na conformação X, 450 porque são 450 milímetros a distância do eixo de um motor para o outro. Então, esse é o veículo que eu vou construir aqui no canal. Espero aí que alguém acompanhe, né? Vá fazendo em casa. Manda comentário aí que eu paro tudo aqui para poder ajudar e acompanhar a sua construção em casa também, tá certo? Então, nosso veículo vai ser esse, é um quadricóptero na conformação X e a distância de um eixo para o outro são 450 milímetros. A estrutura dele vai ser basicamente feita em alumínio. Os motores são motores de 1000 kV, é esse aqui, ó, um motorzinho simples, tá certo? Esse aqui já está bem sofrido, já sofreu muita coisa, mas ele aguenta ainda, tá certo? Então, esse é o motor de 1000 kV. O ESC é o ESC de 30 amperes. 30 amperes é até um pouco exagero, né, para a bateria que eu vou usar, mas é o que eu tenho aqui disponível, né? Vai dar para fazer um bom trabalho. A bateria vai ser essa daqui, ó, a de lítio polímero 3S, são 3 células, são 2.200 mAh. Eu tenho uma outra bateria aqui que é bem maior, bem mais robusta, são 4.000 mAh, dá para poder voar bem mais tempo, né? Mas devido à diferença de peso, né? Então nós vamos usar a pequenininha mesmo, tá certo? A controladora, eu vou dar preferência em trabalhar inicialmente com a Jainasa, porque a gente fica empolgado para colocar o veículo para voar logo. Mas eu sei que muita gente aí está tendo dificuldade em programar essa plaquinha que é a MultiWii. Então, eu vou fazer a construção desse veículo e vou trabalhar com as duas placas. Primeiro eu vou colocar ele para voar com a NASA e depois eu vou colocar ela para voar com a MultiWii, tá certo? Por fim, o rádio controle que nós vamos usar é este aqui, ó. É um TGY 9X, é um Turning, ok? Ó, é um rádio aí, são 9 canais, né? Ele dá para fazer muita coisa bacana com esse rádio. Mas eu não tenho um rádio de 9 canais, o meu rádio é só de 5 canais, dá para eu acompanhar? Dá. Se você tiver um rádio aí com até 4 canais, dá pra gente fazer, dá para você acompanhar, até porque eu não vou usar os 9 canais nessa primeira série de vídeos, tá certo? Então não fique preocupado se você tiver um rádio aí de 4 canais ou menor, ou maior também, né? Quem sabe se tem um rádio aí bem mais show, então dá para você acompanhar também, tá certo? Gente, espero aí que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Se você ficou com dúvida, tem sugestão, pode mandar aí um e-mail pra gente. O e-mail é arrevisada@gmail.com. Tem o blog aí, arrevisada.blogspot.com.br. Tem muita coisa lá, tem vídeo, aulas de matemática, química, física, biologia. Tudo quanto for coisa aí que você tiver dúvidas nessas áreas aí de ciência, você pode mandar pra gente que a gente dá um jeitinho de tirar suas dúvidas, tá certo? Curte nossa página no Face e segue lá o nosso blog, tá certo? Então, eu espero encontrar você no próximo vídeo e até a próxima, tá bem? Tchau, tchau, gente.